Olá, é uma alegria imensa estar aqui com você com o programa A Igreja em Sua Casa. Quando Deus aqueceu o nosso coração com esse projeto, com esse programa, a intenção, a motivação central é chegar aonde você está, especialmente você que não pode frequentemente, regularmente estar numa igreja local e às vezes você se sente condenado, acusado, fora do corpo de Cristo. Não. Nós queremos chegar aonde você está, a igreja em sua casa, ter esse tempo de comunhão, de compartilhamento, edificar a sua fé, fortalecer você na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso nós temos um tempo de meditação na palavra, temos um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus. Então vamos a esse momento tão especial de meditação na palavra do Senhor. Nós estivemos conversando, compartilhando com a igreja aqui em Curitiba, uma ministração, um texto de Isaías 55. Eu quero ler e também fazer algumas considerações, eu quero abençoar você com essa palavra. Isaías 55, 8 diz: "Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos." Queridos, olha que texto impressionante. Deus está dizendo, aquilo que o homem normalmente pensa, não é o que eu, Deus, penso. Eu penso diferentemente do homem. E nós sabemos que o nosso pensamento é que produz as nossas atitudes, gera o nosso comportamento, as nossas ações. Se os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, e os pensamentos produzem atitudes, ações, as minhas ações são as ações que Deus não concorda, que entristece Deus, que não tem o apoio, a bênção de Deus. Portanto, é interessante nós vermos isso. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. Mas você deve estar pensando, tá, então como é que eu posso pensar como Deus pensa? Através da Bíblia. A palavra de Deus revela a mente de Deus, o coração de Deus. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato ela é a palavra de Deus, então aqui nós temos a fala de Deus, as palavras de Deus. E, consequentemente, isto revela o coração de Deus. O coração de Deus é revelado na palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu leio o texto e digo, olha, isto é assim, esta é a palavra de Deus para a minha vida. Quando eu começo, então, a mudar os meus pensamentos, ter uma metamorfose, uma transformação de mente, uma metanoia, uma transformação de mente. Aí então, sabe o que acontece? Eu começo a pensar como Deus. E aí então eu vou ter atitudes que agradam a Deus. E aí eu vou ter um comportamento que agrada a Deus. Interessante que aí eu vou andar em concordância com Deus, lado a lado com Deus. O que eu penso é o que Deus pensa, o que eu faço é o que Deus quer que eu faça. Precisamos pensar nisso. Esses dias com um grupo de pessoas, estava numa rodinha, batendo um papo, falando sobre casamento. Pois é, mas o importante é a felicidade, porque existem casais que não são felizes, porque sabe, existe isso, aquilo, fazendo uma série de considerações. E aí, então eu levantei o meu dedo e disse, eu posso colocar um pensamento aqui, em tudo isso que vocês estão conversando, debatendo? Vocês estão falando de casamento do ponto de vista social, cultural, ou vocês estão falando de casamento sobre o ponto de vista bíblico? É totalmente diferente. Existe um pensamento cultural sobre casamento, existe um pensamento cultural sobre igreja, existe um pensamento cultural sobre família, existe um pensamento cultural, social, educacional, ideológico sobre a educação de filhos. Mas existe a Bíblia. Queridos, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela permanecerá para sempre. Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é verdade ontem, hoje e o será para sempre. Eu preciso entender e colocar a palavra de Deus acima do pensamento humano, acima da conduta humana, acima da ideologia, da filosofia, da cultura, do costume humano. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Eu preciso abrir o meu coração para a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus e que as minhas ações sejam segundo a palavra de Deus. Aí eu estarei sendo bíblico, aí eu estarei andando em santidade, em retidão. E aí estarei lado a lado com Deus. Aí eu serei parceiro de Deus. Como diz Paulo aos Coríntios, nós somos cooperadores de Deus.
cooperar-se com Deus, estar do lado dele, fazendo a obra que ele quer. Queridos, e aí é diferente, porque não há mais conflito, não há mais angústia, não há mais tristeza. E eu brinco, né? Eu digo assim, existe uma piada que um irmão orava insistentemente: Senhor, abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho. E Deus então, né? É claro que é brincadeira, mas Deus se irou, ficou irritado com ele e diz: por que você não anda no meu caminho que já é abençoado? Não é verdade? Às vezes nós queremos que Deus abençoe as nossas atitudes, as nossas ações, mas isso é contrário à palavra dele. Ele não vai fazer isso. O que eu tenho que parar de ficar pedindo a bênção de Deus sobre isso, aquilo, aquilo outro, saber o que é que Deus quer que eu faça, qual é a vontade dele, qual é o querer dele. E aí eu tenho que me alinhar com a vontade dele, praticar a palavra, pensar como Deus pensa. E aí, queridos, as bênçãos, elas me alcançarão. Eu serei atropelado pelas bênçãos de Deus. Eu não terei que buscar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é que vão me buscar. Pense nisso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos ao nosso momento de oração. É muito bom estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, trazendo os pensamentos de Deus neste programa, A Igreja em Sua Casa. Você pode fazer contato conosco através de abatv@aba.org.br e também no facebook.com/A Igreja em Sua Casa. Acesse ali, envie essa mensagem para um amigo, para uma pessoa que você conhece, compartilhe. Eu tenho certeza que essas pessoas serão abundantemente abençoadas. Nós sempre recebemos aqui e-mails. Eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail. Testemunhos, pedidos de oração. Eu tenho aqui da Cíntia, ela está comentando aqui algumas informações e tal, né, de trabalho, de algumas necessidades e tal. Inclusive, ela disse que tentou fazer aqui uma oferta pela conta que nós temos colocado aqui, né? Então, essa que você está recebendo aqui, essa é a conta oficial, ok? Que nós estamos colocando no vídeo aí. Então, você pode tentar fazer a sua transferência, que você está semeando nesse projeto, você estará nos abençoando ricamente, abundantemente. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. A Melissa também está nos escrevendo. Eu tenho aqui a Alexandra Albuquerque, Elisete, enfim, tem algumas pessoas que enviam seus e-mails aqui e é uma alegria. E saiba, quando você faz um pedido de oração, além de orarmos no programa, nós também colocamos junto ao Ministério de Oração da Igreja. E eles aí, por um tempo, eles continuam orando pela vida de vocês. Amém? Vamos ao nosso momento de oração. Pai de graça, Pai de amor, Deus bendito, o único Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ti, Senhor, nós damos o louvor, a glória, a honra, a adoração. Senhor, são centenas e centenas e centenas de pessoas que estão nos vendo nesta hora. E por isso, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda a sua mão de poder aonde esta pessoa está, aonde esse amado, esta amada se encontram. Senhor, que a paz, que o toque do Teu Santo Espírito, que a alegria do Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar o coração do meu irmão e da minha irmã nesta hora, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, continue fazendo contato conosco, continue divulgando esse projeto, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem e serem edificadas e serem abençoadas. Fiquem na paz.